Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos aí à nossa 134ª aula da nossa escola bíblica. Estamos aí estudando o livro de Tito, começamos o capítulo 1 na aula passada, passamos aí por 8 versículos, onde Paulo continua dando instruções, agora para Tito, falando de como deve ser o bispo, como deve ser o pastor, e vamos dar continuidade então. Então curta, compartilhe, comente, para que nós saibamos que você está gostando, está aprendendo cada vez mais desta palavra gloriosa. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 1, verso 9. A palavra de Deus diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, o homem firme na palavra de Deus e da doutrina aprendida, um conjunto de ensinos, né? É doutrina. Então, o poder que Paulo fala é com autoridade. Exortar é animar para ensino do que é correto e convencer, resistir ao erro. Demonstrar o que está equivocado. Então, a palavra tem poder de nos mostrar onde estamos corretos e também nos corrigir onde estamos andando de maneira equivocada, de maneira errada, contrária à palavra de Deus. Paulo tem por certo que os falsos mestres não entendem a palavra e questionariam os presbíteros. Então, eles tinham a palavra de Deus para poder explicar os seus pensamentos, aquilo que eles estavam ensinando. Agora, Paulo vai novamente falar de falsos mestres e falsas doutrinas. Paulo falou de lideranças fortes, né? E faz um fundo aqui para falar dos falsos mestres que existem até hoje. Então, nós sabemos que temos pessoas que pensam ao contrário, que ensinam ao contrário. Nós temos que aprender a verdade para podermos saber o que é certo e o que é errado. Então, verso 10 e 11, porque existem muitos insubordinados, palavradores, frívolos e enganadores, especialmente os de circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então, Paulo explica aí a importância do trabalho dos presbíteros, porque existem os que não consideram a autoridade que Deus colocou na igreja. Então, existe a desobediência às ordens. Pauradores, frívolos, quer dizer, falador, sem sentido. Paulo ridiculariza a conversação dos falsos mestres e são impostores, um grupo de judeus cristãos cujo foco era colocar exigência judaica ao ensino do evangelho, por exemplo, a circuncisão para salvação. E nada disso é verdade, né? Porque é pela fé. Tito, você precisa fazê-los parar, Paulo diz, né? Agem de forma destrutiva, colocando de cabeça para baixo famílias inteiras. Então, eles estavam desconvertendo, ensinando toda uma mentira, né? Falsas verdades para famílias inteiras. Então, o desejo de ganho, de vantagem financeira indevida. Eles desejavam poder também. Verso 12 e 13, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé,
Olha que palavra forte. Paulo usa a escrita de um profeta em Creta, né? Destacou que alguns eram mentirosos, grosseiros, gulosos, queriam muito, mas não faziam nada. Então, pesquisando, encontra o nome do profeta que não consta na Bíblia, Epimenides, nos escritos dele, que viveu de 6 antes de Cristo. Era um filósofo. Paulo usa a sua fala dizendo que o profeta disse é correto. Tito deveria trabalhar mostrando o erro e repreendendo para que mudassem de comportamento. Paulo quer que as pessoas reconheçam seus erros e se convertam. Então, eles tinham ali um filósofo que falou tudo errado para eles, né? Então, eles estavam crendo ali naquilo que ele havia falado. 14:15, e não se ocupem com fábulas judaicas, né? Nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então eles deveriam parar de ocupar o tempo com os ensinos dos falsos mestres, mitos e exigências que não tinham nada de Deus, sendo desviados da verdade. Eram proibições de alimentos, casamentos, autopunição, ascetismo. O corpo é mau, tenho que fazer ele sofrer para alcançar a purificação. Não é nada disso, tem que ter arrependimento, né? Transformação, mudança de vida. Paulo trata de pureza e impureza. Quando o crente é puro de coração, esse tipo de proibição não tem poder sobre ele. A sua pureza vem da ação de Deus. Todas as coisas são lícitas, né? Para os longe de caminhos de Deus, arrumam pecado em tudo. Seus pensamentos e a avaliação de certo e errado estão corrompidos. Então, eles não têm noção mais do que é certo, do que é errado, né? Verso 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, com referência a Deus, eles dizem que conhecem a Deus, mas seus comportamentos falam o contrário, né? As atitudes deles dizem o contrário. Abominável, que causa nojo em Deus. São desviados, rejeitam a palavra, são desqualificados para a obra de Deus. Então, nós tivemos até aqui, neste livro de Tito, né, esta carta do apóstolo Paulo a Tito, um prefácio e a saudação, os deveres e qualificação dos ministros e os falsos mestres com as falsas doutrinas. Agora, Paulo vai falar dos deveres das várias classes sociais. Vamos ao capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, tu, porém, Tito, Paulo faz aqui um contraste com os descrentes, mas você, Tito, deve falar o que está em harmonia com a palavra. Não importa o que eles estão trazendo, fale a verdade, ensine o verdadeiro evangelho. Então, o ensino correto do evangelho. Paulo destaca os homens idosos sendo sóbrios, controlados, honrados, equilibrados, saudáveis, no que creem nas coisas de Deus, amor e não se desviar, serem constantes na palavra. A idade não é o único fator para uma pessoa ser sábia,
É preciso cultivar coisas positivas. 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, aqui Paulo destaca um segundo grupo, as mulheres idosas. Aplica as mesmas atitudes, acrescentando algumas atividades dessas mulheres. Mulher que haja de forma dedicada e correta. Não sejam faladeiras, olha só, do que não é verdade, quer dizer, fofoqueiras. Cuidadosas com bebida alcoólica. Paulo deve estar tratando problemas daquela comunidade. Então, são assuntos específicos que deviam estar acontecendo naquela igreja. Professora dos melhores caminhos, exemplo da vida cristã, para ensinarem as jovens recém-casadas. A dedicação à família era atitude muito bem vista até hoje. Então, um testemunho para a igreja e para a sociedade. Versos 5 e 6, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então, agora ele fala dos recém-casados, né? Respeitem marido e filhos, a serem equilibradas, puras, honestas, que cuidem bem do lar, né? Distribui bem na família, submissão ao esposo, para o líder no lar, lado a lado. Aos resultados é que a palavra não seja mau exemplo. Então, essa submissão é estar trabalhando lado a lado com o seu marido, fazendo todas as coisas bem, fazendo com que a família ande corretamente, cuide da casa, tenha uma casa arrumada, né? Tenha uma casa limpa. É isso que Paulo está falando, porque se nós cuidarmos de tudo aquilo que a casa necessita, nós não teremos tempo para fofocar, para falar mentira, para dar ouvido àquilo que é contrário ao evangelho. Então, ele fala para os moços agora, jovens, as características citadas se aplicam também, né? Encoraja através do ensino para terem domínio próprio. Agora, 7 e 8, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, é uma questão de comportamento, né, de testemunho, um bom comportamento para envergonhar o inimigo. Agora, Paulo diz para Tito ser um padrão para eles, né? Modelo, observador, mostra a mensagem verdadeira, ser um professor, pura, íntegra, honra a mensagem, né? Uma comunicação sã, correta, né? Que não pode ser censurado, para que os opositores que desmoralizam o servo de Deus sejam envergonhados e não tenha como desmoralizar aos missionários, pastores que estão ali na igreja. 9 e 10, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Então, aqui ele fala de um quinto grupo
Na verdade, são os escravos que são cristãos. Serviam outras pessoas como escravos. Então, aqui Paulo está dizendo, ensina para que eles sejam obedientes ao seu patrão. Encoraja a viver a sua fé em Cristo, mesmo em meio à difícil escravidão. Agir com sabedoria seria muito bem tratado. Deveriam pensar nas suas condições de cristão acima das dificuldades, né? Acima da escravidão. Sejam fiéis para enfeitar, destacar a beleza da doutrina do nosso Salvador. Olha que bonito. Então, o glorioso benefício da graça de Deus. 11:12, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, Paulo vai dizer a Tito, tudo isso que eu lhe falei tem uma razão, o favor de Deus. Sem a pessoa merecer, ela brilhou, transformação em todos os homens, né? A graça é para todo tipo de pessoa, para todo tipo de raça, né? Paulo está tratando aqui de judeus, não judeus. A graça ensina os homens para que rompam com padrões humanos a vida pecaminosa, né? Causa para que caminhem de uma maneira moderada, sejam corretos e pela fé. A graça de Deus deve ser destacada em nosso coração. 13:14, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, estamos aqui aguardando a vida eterna, através da graça. A esperança é quando a salvação se concretiza ao servo, recebidos por Deus no céu. Aqui Paulo trata Deus e Jesus Cristo, que nos libertou para resgate de seu sangue, foi purificado, um povo seu, a igreja, povo purificado para o Senhor, e deve refletir essa realidade. Então, boas obras, fruto de tudo que aprendeu. Então, Paulo aqui deixa bem claro, né? Nós somos cristãos e temos que demonstrar isso. Como vamos demonstrar? Não é só falando, não é só orando. Nós temos que ter boas atitudes. Então, tem cristão falando palavrão, tem cristão dando vexame, brigando na rua, xingando os outros, falando fofoca, bisbilhotando, fica ali falando o dia inteiro mal da vida dos outros. Isso não é ser cristão, né? Não é isso. Paulo está falando, olha, nós temos que ter boas obras, né? Mostrar para as pessoas o Deus que nós servimos, né? Que é um Deus puro, um Deus sensato, um Deus justo. Então, precisamos disso. Verso 15, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, ensina a amada igreja, encoraja e corrige-os, que estão errados com a autoridade que vem do teu chamado. Então, não tenha medo. Recado para a igreja, respeitar a Tito. Todas essas cartas eram endereçadas para Timóteo, para Tito, são cartas pastorais e são cartas que, além dos destinatários, né, como Timóteo, Tito, aqui neste caso, a igreja também ouviria, eles leriam esta carta à igreja, né, para que a igreja soubesse que as atitudes deles estavam debaixo da autoridade de Paulo. Então, que eles tinham que se corrigir, porque senão Tito teria autoridade para corrigir a eles.
né? Agora Paulo fala de obediência à autoridade e salvação pela graça, que leva a boas obras. Então agora Paulo vai falar sobre o papel do crente na sociedade em geral. Capítulo 3, verso 1 e 2, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, Tito tem que lembrar aos que fazem parte da igreja de Creta, essa sujeição é ao governo, que age corretamente, não ser caluniadores e orar por eles. As autoridades são levantadas por Deus, é um benefício para a sociedade. Paulo fala de fazer o bem em favor da sociedade. E façam a vontade de Deus, o que é correto. Não falem mal de ninguém, não faça discussão violentas, sejam calmos, gentios, mostrando gentileza para com todos. O testemunho positivo do cristão chama a atenção da sociedade. 3 e 4, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, Paulo orienta e fala como ele era também, né? Então, eram cegos para as coisas de Deus, fazia tudo errado. Então, longe do Senhor, não conseguiria sair da vida do pecado. Antissociais, queria tudo para si. Agiam como odiando pessoas e faziam pessoas odiar a eles. Essa, agora, era uma nova vida para eles. Então, totalmente diferente. Agora, quando o Senhor aparece na vida deles, né, a bondade de Deus e o seu amor para com todos, a vida muda, né? E 5 e 6, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavrar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não devemos nos achar melhores dos que estão perdidos no mundo. A misericórdia, a bondade que nos fez diferente. Ele fala de batismo, obra completa, nos transformando pelo Espírito Santo, que Deus derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a Santíssima Trindade, né, toda a ação deles sobre nós que nos transformou. 7 e 8, a fim de que justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Então, Deus agiu para sermos tornados justos por causa do sangue de Cristo. Então, sejamos filhos de Deus, recebemos a esperança da vida eterna. O que fala é correto, e Tito afirme tudo isso. Pregue porque é real, e os crentes sejam dispostos na prática de coisas boas. Tudo isso é de qualidade, e vão ser
a sociedade impactada por toda essa atitude e por esse ensino. Então, pense na sua vida sem Cristo. Agora, veja a transformação ao aceitar a Cristo. Então, espalhe a bênção. 9 e 10, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então, evita discussão com foco em briga, fábulas judaicas para confundir, porque não são proveitosas. Não se juntem com aqueles que fazem grupos para divisão. Antes, tenta conversar para ensinar, e se não der certo, se afasta. Verso 11, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Então, esse homem não aceita mudança pela palavra, ele está perdido, não tem Deus, rejeita a correção e provoca divisão ainda. Então, se afaste. Paulo está falando para Tito. Agora, recomendações particulares, saudação e bênção. Verso 12 e 13, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Então, um dos dois vão substituir Tito para que ele viaje e encontre Paulo. Então, tenha cuidado especial quando enviar Zenas, que é um gentil. Talvez fosse um jurista, alguém muito útil a Paulo. Então, Apolo é citado ali em Atos 18, 24, muito importante receber esses irmãos que levariam a carta a Tito. Hospitaleiros, seja você para com eles. Verso 14 e 15, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se transformarem em frutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quanto nos amam na fé. A graça sejam com todos vós. Então, Paulo quer que a igreja se destaque na sua posição social, posiciona-se em boa ação, o resultado da salvação, e tem que agir no mundo, fazer essa diferença. Paulo faz saudação coletiva, criticando os falsos mestres, os que vos amam. Favor de Deus, bênção de Deus para todos os irmãos daquela comunidade. E aqui Paulo vai encerrar esta carta a Tito. Próxima aula começaremos carta a Filemon. Amém? Então, espero que você aí tenha gostado da nossa aula. Qualquer dúvida é só falar conosco. Tenha um excelente domingo com a sua família, junto com Jesus, e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Amém? Um beijo grande no seu coração.